Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia para os irmãos que estão em casa também. Já comecei derrubando tudo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema de governo das igrejas batistas. Nós vimos uma boa quantidade de informações e refletimos sobre a história dos batistas. E nós vamos ver um pouquinho sobre essa forma de governo, né, como é que a autoridade de Deus é exercida em uma igreja local. E vamos falar um pouquinho sobre liderança também, tá? Então, uma coisa que a gente precisa lembrar antes de pensar em sistema de governo, e quando a gente aprende o nosso, a gente também aprende um pouquinho sobre quais são os outros que existem. A gente precisa partir do pressuposto de que toda a igreja acredita, entende, é assim que deve ser, que a autoridade suprema que governa a igreja, e cada igreja local, é o próprio Cristo. Então, quando nós estivermos falando aqui sobre as responsabilidades dos cristãos e dos membros de uma igreja no governo da igreja, isso é abaixo do governo de Cristo, sempre Cristo como autoridade suprema e como o cabeça da igreja, aquele que governa de fato e que somente entregou em nossas mãos algumas coisas do governo que é dele, tá bom? É como se Deus fosse o rei e nós fôssemos seus ministros, tá bom? Então essa é a coisa que nós não podemos tirar de mente durante todo esse estudo aqui, tá? Então, quais são os tipos de governo de igreja que existem? São muitas subdivisões, mas principalmente três. Todos os outros vão basicamente partir desses três. O primeiro é o sistema de governo episcopal. Esse sistema de governo tem alguém que supervisiona grupos de igrejas locais, geralmente um bispo. Então, nós temos ali, por exemplo, um grupo de igrejas da região de Santos, e ali teria uma pessoa responsável por todas essas igrejas, e aí teria uma outra pessoa responsável pelas igrejas do estado de São Paulo, uma outra pessoa responsável pelas igrejas do Brasil. Então, esse é o sistema episcopal. Tá? As igrejas locais, elas não têm uma autonomia uma das outras, elas estão interligadas umas às outras e, eventualmente, uma igreja pode exercer autoridade sobre outra. Por exemplo, como foi acontecendo dentro da história da igreja primitiva, quando a igreja de Roma foi crescendo e se tornando, e tomando uma primazia até indevida sobre as outras igrejas. Esse é o sistema episcopal. Quais são as igrejas que adotam esse tipo de governo? Estou passando rápido porque esse não é o nosso, é mais para a gente saber que existe. A Igreja Católica, que tem uma espécie de episcopalismo. Não treinei essa palavra, gente, me perdoe. Tem uma espécie de governo episcopal que é quase uma monarquia, onde o Papa é como se fosse um rei, e vão tendo bispos abaixo dele até chegar nos padres, mas geralmente tem o bispo de Santos, o arcebispo de São Paulo, ou seja, uma diocese maior, aí tem os cardeais, até chegar no Papa. As Assembleias de Deus também costumam adotar esse sistema, apesar de algumas igrejas pentecostais adotarem um sistema congregacional, são poucas, mas existem. As igrejas metodistas, igreja anglicana, a própria igreja chamada Igreja Episcopal, que existe também. Então, uma série de igrejas adotam esse tipo de governo. Um segundo tipo, bastante conhecido no nosso meio, porque dá nome inclusive para uma denominação, é o sistema de governo presbiteriano. Nesse sistema, a igreja local elege presbíteros, pastores, nós podemos dizer assim, e esses pastores, eles são membros de um presbitério regional. Então, aqueles presbíteros, eles são eleitos pela igreja para exercer autoridade sobre a igreja, mas as igrejas estão interligadas também. E vai seguir um sistema parecido com o episcopal, mas com uma pluralidade de presbíteros, tá bom? É adotado pela igreja presbiteriana, principalmente. No sistema presbiteriano também a questão organizacional vai subindo hierarquicamente até chegar em um agrupamento nacional, por exemplo, ou até de nível mundial, que exerce autoridade sobre as igrejas locais. E chegamos no nosso sistema de governo congregacional, que é o que nós vamos estudar hoje. Nesse sistema, nós podemos resumir dizendo que a congregação
exerce a autoridade no governo da igreja local. Então, esse é o sistema congregacional e nós vamos ver um pouquinho, passear um pouco sobre o surgimento dele, algumas questões espirituais sobre esse tipo de governo, porque muitas vezes o que mais chama atenção, e a gente ouve bastante quando as pessoas ouvem falar sobre o sistema congregacional das igrejas batistas, e a gente mesmo quando vai compartilhar com outras pessoas, outros irmãos de outras denominações, muitas vezes a gente simplifica dizendo que na nossa igreja todo mundo tem direito de votar e de dar opinião na assembleia. E a gente resume o sistema congregacional a isso, mas nós vamos ver hoje que é muito mais que isso, que envolve muito mais ter responsabilidades do que ter opiniões. De onde que surge esse sistema de governo? A gente vem da linha da reforma, onde Lutero enfatiza bastante o sacerdócio universal. O que é isso? A Igreja Católica cria que quem tinha esse poder de se relacionar com Deus era o clero, o Papa, os bispos e os padres, não os leigos. Lutero diz que não, e trazendo a ideia bíblica de que nós somos sacerdócio real. Então ele diz que todos os cristãos têm um sacerdócio, têm acesso direto a Deus. E isso é uma coisa, é a semente do sistema congregacional, apesar das igrejas luteranas não serem congregacionais. Mas uma outra semente, essa mais robusta que nos trouxe até aqui, é a dos puritanos separatistas, que nós vimos bastante com o pastor Wesley, que eles combatem a influência do Estado, da monarquia, nessa relação com a igreja. A igreja exercia autoridade o Estado exercia autoridade sobre a igreja, e os puritanos separatistas, eles vêm dizendo o contrário. A igreja pertence a Deus e a mais ninguém. É dessa ideia que surge o sistema congregacional. E ele é adotado principalmente pelos batistas e pelos congregacionais. Existe uma denominação chamada Igreja Congregacional, presente no Brasil. Então, são essas duas denominações principalmente que adotam esse sistema de governo, essa forma de exercer autoridade dentro de uma igreja local. E aí nós vamos ver uma citação direta das declarações da Convenção Batista Brasileira, que nós vamos ver exatamente daqui a pouco o que significa, o que é a Convenção Batista Brasileira, mas essa declaração é muito importante para a gente entender o porquê que a igreja tem autoridade. O princípio governante para uma igreja local é a soberania de Jesus Cristo. Então, a coisa mais importante sobre autoridade, sobre governo de igreja em uma igreja local, não é o que as pessoas podem e querem fazer, mas o que Jesus quer fazer. Então, a soberania de Jesus é o princípio básico da igreja local, de qualquer igreja local. E aí a autonomia que a igreja tem um fundamento no fato que Jesus está sempre presente. Jesus tem autoridade, ele anda no meio da igreja, ele é o cabeça da igreja, então por isso a igreja tem autoridade. Não existe uma autonomia da igreja separada de Jesus. A autonomia e a autoridade da igreja só existem ligadas a Jesus, como fruto da própria autoridade e soberania de Jesus. Então, por isso, porque a igreja é sujeita a Cristo, ela não pode sujeitar nenhuma outra autoridade religiosa, ela não pode se sujeitar à autoridade do Estado nas questões espirituais. Então, essa autonomia é válida quando exercida sob o domínio de Cristo. Então, tudo que nós formos fazer, pensar e decidir dentro de uma igreja que adota o sistema congregacional, precisa ter a noção de que Cristo domina, Cristo é soberano. Então, a gente já aprofunda um pouco a ideia de que na Igreja Batista todos votam e todos dão opinião, porque é preciso lembrar que isso deve ser feito debaixo da soberania e do domínio de Cristo. Isso é documento batista oficial. Quem quiser depois ler inteiro, site da Convenção Batista Brasileira. Vamos falar um pouquinho agora, não sei se estou correndo demais, mas eu vou ter que correr porque eu só vou saber se vai dar tempo ou não no final. Então eu vou correr. Depois dá para assistir no 0.75, mas na verdade eu sei que todo mundo coloca no e-mail. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre a autonomia das igrejas locais. E o que é isso? O que significa dizer que uma igreja batista é autônoma? Entre outras coisas, significa que uma igreja batista não tem autoridade sobre outra. PIB de Cubatão. Para quem não conhece, pode achar assim,
Bom, se é a primeira igreja batista de Cubatão, é a que manda nas outras igrejas batistas, né? Não. A PIB de Cubatão não tem nenhuma autoridade sobre nenhuma outra igreja batista da cidade, da região ou do Brasil. Nenhuma. Zero. O que existe entre as igrejas batistas é a cooperação. Cada igreja, dentro da autonomia que Deus dá a cada uma delas, vai se relacionando e cooperando no trabalho do reino, nas necessidades uma da outra. Então, não existe a coisa de uma igreja crescer a ponto de comandar o que a outra vai fazer ou deixar de fazer e, de repente, tentar tomar decisões por outra igreja. Isso acontece em alguns outros sistemas de governo, mas não no sistema congregacional batista. Então, primeira coisa sobre a autonomia das igrejas locais, uma igreja batista não tem autoridade sobre outra. E aqui eu não estou falando de congregações, porque congregações são trabalhos de uma igreja batista com o intuito de implantar uma igreja. Então, a congregação está a caminho de se tornar uma igreja autônoma. O caminho adequado para uma congregação é se tornar um dia uma igreja batista autônoma, que nenhuma outra igreja vai exercer autoridade sobre ela. Mas até lá, enquanto ela ainda não tem essa condição, ela vai sendo ajudada para que isso aconteça. Uma segunda coisa sobre a autonomia das igrejas locais, e aqui nós vamos falar sobre a convenção e outras organizações, é que nenhuma organização, nenhuma ordem, nenhuma convenção tem autoridade sobre a igreja local. A associação é voluntária para auxílio mútuo. O que significa isso? Nós temos organizações que podem fazer parecer que o congregacionalismo funciona parecido com os outros sistemas de governo. Nós temos uma junta de missões mundiais, uma junta de missões nacionais, uma convenção estadual, nós temos a Convenção Batista Brasileira, nós temos a Convenção Batista do Estado de São Paulo, nós temos a Associação Batista do Litoral Paulista. É esse nome, né? A IBALP. Então pode fazer parecer que essas instituições são que comandam as igrejas batistas, mas no meio batista não é assim que funciona. Cada igreja batista se associa voluntariamente a cada uma dessas organizações. Pode, inclusive, existir uma igreja batista que não é associada a nenhuma associação. Ela não vai ter a mesma comunhão de associação com a gente, mas não dá para a gente dizer que não é uma igreja batista. Então, as organizações servem para ajudar as igrejas. Elas são formadas pelas igrejas e para as igrejas. Elas não têm autoridade de comando. Não pode acontecer, por exemplo, de chegar aqui a Convenção Batista Brasileira e falar, vou trocar o pastor da igreja. Não existe essa autoridade. O máximo que ela pode fazer essa igreja não se encaixa mais dentro da convenção, então eu posso desligá-los da convenção. Mas a igreja continua funcionando normalmente. Então, essa diferença é importante a gente entender, porque vai impedir que a gente delegue coisas que são da igreja para as organizações externas da igreja. As organizações de fora da igreja servem para nos ajudar e não para fazer aquilo que é nosso papel. A gente precisa ter isso sempre em mente, porque a gente gosta muitas vezes de ser conduzido. Então a gente ouve falar sobre junta de missões mundiais, missões nacionais, a gente acha, já tem alguém fazendo, não tem nada a ver com a gente. A gente manda dinheiro e se lembrar, ora. Não, missões é algo das igrejas que as convenções e as juntas nos ajudam, e assim também nos outros assuntos. E uma outra questão, essa muito importante também sobre a autonomia das igrejas locais, é que o Estado não pode dizer como uma igreja deve ser igreja. Não compete ao Estado dizer como é que uma igreja, em que ela deve crer, como ela deve adorar. Não compete ao Estado isso. Uma igreja local se submete às leis terrenas nas questões referentes à cidadania. Então, vai ter lá uma lei dizendo que precisa ter uma saída contra incêndio, toda uma estrutura contra incêndio. A gente se submete a isso, porque isso é uma questão social, de cidadania, entre outras coisas. Mas nas questões sobre o próprio ser igreja, o Estado e nenhuma outra autoridade terrena tem poder para dizer o que uma igreja é ou deixa de ser. Então, essas são algumas das questões sobre a autonomia de uma igreja local. E isso é muito forte nas igrejas batistas. Na medida em que isso vai se perdendo, uma igreja batista vai perdendo identidade. E
E a nossa identidade, como o pastor Wesley falou, é uma tradição que nós recebemos. E é uma forma de que nós temos compreendido a Bíblia e que nós temos vivido. Na medida em que isso vai se perdendo, uma igreja batista vai se enfraquecendo também. Então, a solução para os problemas de uma igreja batista nunca é se tornar menos batista no sentido dos princípios bíblicos, mas, na verdade, é resgatar. É por isso que nós estamos fazendo essa série de estudos também. Vamos falar um pouquinho sobre a congregação, a igreja local. E aí nós vamos recorrer novamente aos documentos oficiais da Convenção Batista Brasileira, que define igreja local como uma entidade que é uma companhia de crentes regenerados. Isso é muito importante. Regenerado significa nascido de novo. Uma pessoa que passou da morte para a vida, uma pessoa que teve o novo nascimento, que se converteu, que tem o Espírito Santo. Ou seja, uma igreja, quando nós falamos em governo congregacional, não é simplesmente uma associação de pessoas que gostaram daquela ideia, gostaram daquele lugar e gostaram daquelas pessoas. Uma igreja é, antes de tudo, uma reunião de pessoas que Deus salvou. Conforme nós vemos em Atos que Deus ia adicionando os que iam crendo, isso é muito importante na ideia de governo congregacional. Então, crentes regenerados, batizados, que se associam num conceito de fé e fraternidade do Evangelho. O Evangelho é central na vida de uma congregação. Se o Evangelho é central, se o Evangelho é o centro, significa que outras coisas que não são o Evangelho não podem ser centrais. Então, na medida em que o Evangelho vai saindo do centro, que Cristo vai saindo do centro e outras coisas vão ocupando esse lugar, uma igreja batista vai se enfraquecendo também. E aí ele vai falar também, propriamente a pessoa qualifica-se para ser membro de igreja por ser nascida de Deus. Faz sentido você fazer parte de uma igreja batista, especificamente aqui o nosso caso, se você nasceu de Deus. Se você acha que não nasceu de Deus, a igreja ainda não faz sentido para você. Não se sinta pressionado a isso. Mas se você nasceu de Deus, então você deve fazer parte de uma igreja. Aliás, você já foi mergulhado no corpo de Cristo, e aí participar de uma igreja é consequência disso. E aí a frase final ali é muito interessante, porque vai nortear tudo que nós vamos viver enquanto batistas. Ser membro de uma igreja local para tais pessoas é um privilégio santo e um dever sagrado. De um lado, um privilégio, de outro lado, um dever. Isso precisa estar muito claro quando a gente pensa na questão. Então, nós vamos votar, nós vamos opinar, nós vamos participar da vida da igreja e precisamos entender isso como um privilégio, que eu fui chamado e foi dado a mim como um filho de Deus, mas, por outro lado, também um dever. Exige responsabilidades, e nós vamos ver um pouco dessas responsabilidades e dessas questões mais à frente. Então, até aqui nós vimos um pouquinho do surgimento, algumas questões sobre o que é a congregação, e a gente pode resumir essa parte até aqui dizendo que o governo congregacional, essa forma de governo de igreja, essa forma de exercer autoridade dentro da igreja, pressupõe, ou seja, exige membros que nasceram de novo, privilégios de fazer parte do povo de Deus e responsabilidades por fazer parte do povo de Deus. Então, sem qualquer uma dessas coisas, esse sistema de governo vai perdendo sentido e vai se tornando uma ferramenta que, quando a gente olha, parece que não vale a pena ser batista ou ser congregacional, porque eu li um livro que usa uma palavra muito interessante: as mesquinharias vão tomando conta. Numa igreja batista, se as pessoas não nasceram de novo, se elas não entendem o privilégio de fazer parte do povo de Deus e não entendem as responsabilidades de fazer parte do povo de Deus, e ainda assim elas querem participar das coisas e votar e tudo mais, o governo congregacional vai se tornando um governo de mesquinharias, porque cada um quer impor sua opinião, cada um quer fazer valer a sua vontade, e assim esse sistema vai perdendo força. Então, quando batista não saudável, e a gente tem aqueles exemplos clássicos, nossa, mas esse sistema serve para as pessoas ficarem discutindo a cor da parede, por isso que não serve.
é porque nós nos tornamos mesquinhos. Tem muita gente que não nasceu de novo, muita gente que não entende o privilégio de fazer parte do povo de Deus e muita gente que não entendeu as responsabilidades de fazer parte do povo de Deus. Quando a gente entende isso, as coisas centrais se tornam as coisas do reino e não as coisas mais superficiais, as coisas menos importantes. Isso é muito... isso exige uma reflexão de cada um de nós e um autoexame sobre como tem sido a nossa participação na igreja local. E aqui eu falo com muita tranquilidade, porque todos que estão aqui, no momento em que pisaram dentro de uma igreja batista, de alguma forma aceitaram o que é ser um batista. A grande questão é, eu entendi o que é ser um batista, eu estou crescendo em entender isso, para poder viver isso com coerência, ou eu quero participar de uma igreja batista, mas eu discordo totalmente do que é ser um batista. Eu preciso equilibrar isso aí. E aí, então, nós chegamos à conclusão de que esse sistema é muito mais elevado do que a democracia humana. Não é simplesmente como acontece nas nações, algumas, né, não todas, e nas cidades. Você tem eleição, você vai lá, você dá o seu voto, conta-se os votos, vê os percentuais e está tudo certo. Envolve isso dentro de um sistema batista? Votação, quantidade de votos? Envolve, mas é muito mais do que isso. E nós temos uma citação muito interessante do Franklin Ferreira, tirado do livro Teologia Sistemática, está ali a referência, depois quem quiser ler mais um pouco sobre isso, que diz assim: para os batistas, a democracia é um conceito que não faz justiça real ao significado do que é o governo congregacional. A posição batista defende que, em cada assembleia local, a igreja deve ser governada pela voz do Espírito Santo no coração dos seus membros. A posição batista reconhece que Cristo governa a igreja por meio da igreja. Então, o Espírito Santo, Cristo, o próprio Deus, como centro desse tipo de governo de igreja. O centro do governo congregacional batista não são os seres humanos. O centro continua sendo Deus e nós apenas vivenciamos aquilo que Deus vai entregando em nossas mãos. Isso faz muita diferença. Quando nós lemos ali, governado pela voz do Espírito Santo e Cristo governando a igreja, isso traz para nós uma responsabilidade de quando eu for chamado a opinar ou votar em certos temas, o meu coração ser um pouquinho deixado de lado e a mente de Cristo trabalhar. E a voz do Espírito trabalhar. Nessa questão, eu gostaria disso ou daquilo outro, mas o que a voz do Espírito está dizendo? O que Cristo, que governa a igreja, está querendo? E que ninguém se engane, Deus ainda fala hoje. Ele fala pela sua palavra, ele fala pela palavra que vai habitando no meio da igreja. Então, isso é muito importante, isso deve nortear tudo que nós fazemos e que nós somos enquanto batistas. Governo pelo Espírito Santo, governo pelo próprio Cristo, que nos entrega essa responsabilidade. Isso não existe dentro da democracia, simplesmente. Na democracia, você não precisa nem justificar por que você votou, em quem você votou. Inclusive, tem lá um biombo ali, onde ninguém vê em quem você votou. O voto é secreto. Se você quiser, você anula. Você vota em branco, vota em quem você quiser. Antigamente, você podia até escrever o nome Macaco Tião, quem você quisesse, e não devia justificativa para ninguém. Mas no sistema batista você deve justificativa para Deus, principalmente. Vamos ver então alguns textos bíblicos que mostram o porquê uma congregação tem essa autoridade, deve exercer essa autoridade. O primeiro deles, Mateus 16, quando Pedro faz aquela declaração de fé, tu és o Cristo, aquela declaração de fé é a nossa também. Não foi só Pedro que falou aquilo. Jesus edifica a igreja sobre essa declaração de cada um dos cristãos. E o que Jesus fala para Pedro e para cada um de nós, pelo fato dessa declaração ter existido, é que a igreja recebe as chaves do reino. Então, essa declaração, esse reconhecimento de que Jesus é o Cristo, dá as chaves do reino nas mãos da igreja. Jesus dá as chaves do reino na mão da igreja. Então, essa é a nossa responsabilidade. Mateus 18 também, quando Jesus explicando todo o processo para a disciplina de um irmão que
está sendo trabalhado ali, pessoas tentando ganhá-lo de volta, vai um, vai dois ou três. A instância final disso é a igreja. É a igreja que tem essa prerrogativa final de tentar ganhar esse irmão, essa responsabilidade de trazer esse irmão de volta. E Jesus diz que a igreja, por isso, tem o poder de ligar e desligar na terra e nos céus. Isso aqui é seríssimo, meus irmãos. Isso é algo que é um texto que a gente, inclusive, muitas vezes passa reto dele para não ter que lidar com as implicações do que significa ligar e desligar na terra e nos céus. Quando Jesus dá essa autoridade, ele está dizendo que ele, como cabeça de uma igreja que é governada pela voz do Espírito, ele reconhece as decisões que nós tomamos. Porque pressupõe-se que nós estamos tomando decisões guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E se a gente não estiver fazendo isso, mas tomando decisões baseadas no nosso próprio espírito, na nossa própria mente, no nosso próprio coração, nós estamos pervertendo a autoridade que Jesus nos deu. E não tem opção, nós precisamos exercer essa autoridade. Então nós precisamos exercer da forma correta. Mateus 28, a grande comissão também, é uma responsabilidade que Jesus dá para toda a igreja. Não tem como cumprir aquilo em uma época ou apenas um grupo de pessoas, porque envolve ensinar todas as coisas para todo mundo. Então é uma missão para a igreja. Então isso mostra também o papel, a responsabilidade que a igreja tem. Atos 6, nós vemos ali quando tem aquela disputa entre os judeus de fala grega e os outros judeus sobre as viúvas, que os apóstolos falam para a igreja: escolham dentre vós homens cheios do Espírito que possam resolver essa questão. Os apóstolos não falam, nós é que vamos decidir, vamos chamar uma pessoa que decida. Escolham dentre vós. A igreja tem discernimento, ou deveria ter. Nós já vamos ver como a gente pode crescer nesse discernimento das coisas espirituais. Lucas, quando escreve isso, ele está pressupondo que uma igreja é capaz de discernir quem é cheio do Espírito e quem não é. Será que nós somos? Primeiro, cheio do Espírito, e segundo, capazes de perceber quem é cheio do Espírito? Precisamos crescer nisso. Mais alguns textos. A igreja inteira recebeu o poder de exercer disciplina, e não somente os líderes. Mateus 18 vai dizer isso, 1 e 2 Coríntios vai dizer isso também, quando Paulo fala daquele certo irmão que estava ali fazendo coisas que até entre os de fora escandalizava, ele leva a responsabilidade para a igreja. Apesar de ele dizer que ele já tomou uma decisão, ele diz que a igreja precisa tomar uma decisão. Ele, inclusive, diz à igreja, por que vocês não tomaram uma decisão ainda sobre isso? E em 2 Coríntios ele inclusive fala, ele mostra que isso aconteceu por um processo de maioria. Depois quem quiser ler o texto, é muito interessante, porque traz a ideia de maioria. Como é que você sabe que tem maioria? As pessoas exerceram opinião e você ou contou, ou viu que uma maioria decidiu por uma certa questão dentro da igreja. Então nós vamos ver que desde cedo, apesar de não dar para a gente dizer que era a primeira igreja batista de Corinto, mas desde cedo existia essa questão da igreja exercendo responsabilidade e tomando decisões guiadas pelo Espírito e sob a orientação ali da liderança, nós vemos. Nós vemos também a igreja inteira envolvida na escolha dos líderes. Nós vemos lá isso em Atos 1, 23. Muitas vezes nós achamos que Atos 1, 23 e 26 é a escolha de Matias como substituto de Judas Iscariotes. Muitas vezes nós achamos que os 11 se reuniram e escolheram quem ia ser o substituto. Mas, na verdade, haviam 120 pessoas junto com eles. Ou seja, uma igreja escolheu quem seria o substituto de Judas Iscariotes. Nós vemos isso também no capítulo 6 de Atos, no capítulo 15, em 2 Coríntios. Ou seja, o Novo Testamento inteiro mostra a igreja exercendo essa responsabilidade na disciplina, na doutrina, na questão de escolha da liderança. Porque, por um lado, a liderança nos ajuda a caminhar como nós devemos, mas, por outro, a igreja precisa discernir quem é a liderança que vai poder fazer isso. Inclusive em Apocalipse, quando Jesus repreende ou elogia igrejas que resistem a falsos ensinos, ele não simplesmente fala com o pastor da igreja.
pastor resistiu ao falso ensino. A igreja resistiu ao falso profeta, ao falso ensino. E 1 Pedro vai falar sobre o sacerdócio real de todos os cristãos. Então, todo o Novo Testamento, quando a gente for ver falando sobre igreja, nós vamos ver a igreja exercendo essa responsabilidade. E aí, meus irmãos, a gente, numa leitura básica do Novo Testamento, vai perceber que, geralmente, as coisas que a igreja é chamada a fazer, a vivenciar, a se responsabilizar, são coisas referentes ao reino. Você não vai encontrar na Bíblia a igreja tendo como centro uma tomada de decisões sobre coisas que são menores, sobre coisas que não são importantes. Apesar de tudo ser importante para Deus se importar com tudo, existem coisas dentro de uma igreja local que devem ter supremacia. E isso nós vemos na Bíblia. E aí, quanto mais ocupados com o reino nós estivermos, mais congregacionais seremos. E quanto mais preocupados com futilidades, com coisas passageiras e sem repercussão eterna, mais nosso congregacionalismo será de fachada e sem sentido. Então, o que significa isso? Uma igreja local que adota esse sistema de governo vai ficando cada vez mais estranha na medida em que esse sistema de governo é usado para tomar decisões sobre coisas fúteis, coisas inúteis, coisas sem importância. E aí a gente começa a brigar, a gente começa a discutir, discussões sem fim. As discussões sem fim só acontecem em questão onde o Espírito Santo de Deus não está agindo. Nunca existiu na história da igreja uma igreja que se reunisse pensando em missões, por exemplo, orasse sobre aquilo, começasse a conversar sobre aquilo e não conseguiu tomar uma decisão. Por que não existiu isso? Porque Deus está nisso, Deus está comprometido em fazer a igreja tomar uma decisão sábia, iluminada pelo Espírito. Agora, você vai ver muito acontecendo de uma igreja se reunir para decidir uma questão secundária e não conseguir chegar a uma decisão. Por quê? Porque às vezes nós estamos tentando tomar decisões sobre coisas que Deus não está envolvido naquele momento. Então, quanto mais as coisas centrais na vida de uma igreja forem as coisas que são centrais para Deus, mais esse sistema de governo vai fazer sentido. E quanto mais as coisas fúteis, as coisas menores fizerem parte do centro da vida da igreja, menos vai fazer sentido. E aí se torna um sistema mesquinho, onde as pessoas simplesmente discutem, e milhões de opções, e ninguém consegue chegar a decisão nenhuma. Então fica claro que a solução não é se tornar menos congregacional, mas é talvez trazer mais para o centro as coisas que são mais importantes para Deus. E aí talvez a gente já chegou à conclusão, eu pelo menos já cheguei, de que estou longe desse ideal de batista, que toma sempre decisões sábias, sempre dirigido pelo Espírito, que consegue deixar a opinião de lado e ver e tentar discernir a vontade de Deus numa situação. E aí nós chegamos a essa grande questão. E a liderança? A liderança é justamente quem vai nos ajudar nisso, porque ser congregacional, ser um batista congregacional, exige viver e trabalhar pelo reino, que exige um amadurecimento e crescimento contínuo. Não dá para eu achar que eu vou me envolver com as coisas de Deus sem ter a necessidade de amadurecimento, de crescimento contínuo, ou seja, toda uma vida de amadurecimento, toda uma vida de crescimento espiritual. Se nós estamos envolvidos com as coisas grandes do reino, é óbvio que nós vamos ter que crescer. E se nós temos que crescer, nós vamos precisar de ajuda para isso. E aí, nós temos o texto de Efésios 4, que vai mostrar que justamente quem nos ajuda nisso é a liderança. Então, a congregação, uma igreja local, para exercer essa sua autoridade, ela precisa ser ensinada por lideranças fiéis. Então, é aquela ideia que Paulo fala a Timóteo: o que você ouviu de mim, transmite a outros homens fiéis, que vão ensinar para a igreja. E nós já vamos ver o texto em Efésios 4, mas a liderança dentro de uma igreja batista não é menos necessária porque a igreja tem uma autoridade. Na verdade, ela é até mais necessária.
Porque se a gente não tiver essa liderança que nos ensine, que nos aponte o caminho de um crescimento e um amadurecimento espiritual, nós vamos nos tornar batistas que simplesmente gostam do sistema batista porque gostam de dar opinião e de debater. Ser batista não é simplesmente uma coisa para quem gosta de debater. Qual a igreja que eu posso debater sem ser excluído? Batista, vou para lá. Não é isso. Não significa isso ser batista. E aí, com essa liderança nos ajudando, ao invés de cada um fazer o que acha melhor, de cada um seguir a sua opinião, nós vamos aprendendo o que Deus deseja na palavra e vamos vivendo isso. Vamos ver o texto de Efésios, olha só. E ele designou, Deus, né? Alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu queria destacar, tem muita coisa interessante nesse texto, mas queria destacar ali o comecinho. Ele designou, ou seja, foi Deus quem deu essas pessoas ali que ele vai citar. Com que objetivo? Com o objetivo de preparar os santos, ou seja, os cristãos, para a obra do ministério. Então, tudo aquilo que nós precisamos fazer e ser enquanto cristãos, Deus preparou pessoas para nos preparar para isso, para nos ajudar nisso, para crescer nisso. E se nós temos, então, um sistema de governo onde cada um precisa ser responsável e participante nas decisões, então nós vamos ter que ser mais maduros do que se nós não tivéssemos que tomar decisões. E se nós vamos ter que ter mais maturidade, então nós vamos ter que aprender mais. E se nós vamos ter que aprender mais, nós vamos ter que ter mais ensino em uma igreja batista. É por isso que os batistas sempre tiveram como centro a Bíblia, porque é a única forma da gente aprender a viver isso. Vamos ver então algumas coisas na prática. Nós vamos começar na prática, mas a princípio podem parecer que não são coisas práticas, mas nós vamos chegar lá. Primeira coisa para a gente viver um sistema congregacional adequado é que nós precisamos estar envolvidos no discipulado. Discipulado aqui eu estou falando no sentido de estar envolvido em aprender de Jesus, seguir Jesus e obedecer Jesus. Então, você está envolvido nisso e você está ajudando outras pessoas a fazer isso e está sendo ajudado nisso. Estou adotando essa definição de discipulado. Isso é indispensável. Uma igreja batista onde as pessoas não estão aprendendo a seguir e a obedecer Jesus, ela vai muito rápido entrar em declínio. Pessoas que não estão crescendo em colocar a mão no arado e seguir adiante sem olhar para trás, elas vão tornando aquela igreja muito complicada, porque elas continuam tendo direito a voto, elas continuam tendo direito à opinião, como acontece, mas elas estão muitas vezes se afastando dos ensinos de Cristo. E isso é muito grave. Uma segunda coisa óbvia, mas que nunca é demais falar, a gente precisa aprender e conhecer a palavra. Porque a palavra é a vontade de Deus revelada para todos. Por mais que eu tenha uma opinião, e que eu tenha até uma impressão, e que Deus tenha falado ao meu coração algo, eu preciso conhecer a palavra, porque no momento que nós estivermos reunidos, o que vai valer não é o que eu ouvi de Deus simplesmente, mas o que nós ouvimos de Deus, o que nós aprendemos de Deus, o que nós conhecemos de Deus a partir da palavra. Então Deus revela a sua vontade na palavra, nós vamos conhecendo a palavra e assim nós vamos poder ter decisões sábias no contexto de uma igreja local batista. Uma terceira coisa, exercer o sacerdócio universal, ou seja, todos são responsáveis. Talvez não na mesma medida por todas as coisas, mas todos são responsáveis por algo. Todos têm em si, pelo fato de terem sido comprados por Deus, têm em si uma responsabilidade pelas questões da igreja local. Todos, a partir do momento que você é recebido como membro em uma igreja batista, você precisa entender que você tem responsabilidades. Quais são minhas responsabilidades? Isso tem a ver com a questão que nós vimos de ir aprendendo. Nós vamos aprendendo com o tempo. Qual é a minha responsabilidade nessa igreja local? Quais são os meus dons? Em que eu posso ajudar? Como eu posso edificar essa igreja de alguma forma?
Isso precisa ter muito claro na nossa mente que sem essas questões é impossível viver uma igreja local batista de forma saudável. Discipulado, seguir Jesus, aprender a seguir Jesus e ensinar a seguir Jesus, conhecer a palavra, exercer a responsabilidade. Mais algumas coisas. Condução do Espírito. A condução não é da nossa mente, a condução não é do espírito da época, a condução não é de qual é a tendência daquele momento, a condução não é de nenhuma área do conhecimento humano, mas a condução é do Espírito. Cada cristão batista precisa ter a certeza de que o Espírito fala ao seu coração antes de tomar decisões e antes de falar coisas, antes de dar opiniões e antes de participar da vida da igreja. Sem a condução do Espírito, a gente se conduz por nós mesmos. E isso é perigoso na vida de uma igreja. Mais algumas questões práticas. Agora, bem práticas mesmo. Esteja presente na comunhão da igreja. Não tem como, num sistema de governo onde todos têm responsabilidades, onde a participação de todos é fundamental, não dá para viver isso se você não está no meio disso. Aqui eu não estou falando, óbvio, das impossibilidades de estar no meio, mas se você pode, se você adotou essa forma de ser igreja, a forma batista de ser igreja, você pode estar no meio da igreja e você decide não estar, tem uma coisa muito básica sobre ser igreja que você não entendeu. O básico sobre ser igreja é estar com a igreja. Se você pode. Isso é o básico do básico. Então, esteja presente na comunhão da igreja, exercendo suas responsabilidades e usufruindo dos privilégios no Espírito, claro, de Filipenses 2, 5 a 8. Quem lembra Filipenses 2, 5 a 8, quando fala de como é que Jesus se portou nesse mundo? Sendo Deus, não usurpou nada, mas se esvaziou. Esse deve ser o espírito de viver responsabilidade e privilégio dentro da igreja. Todo mundo vai se esvaziando de si e assim a gente pode ser igreja de uma forma abençoadora. Uma segunda, já nem sei mais em uma segunda. Uma outra coisa bem prática também sobre como viver isso, você precisa conhecer. Já falamos lá atrás de conhecer a palavra, de ser conduzido pelo Espírito, de estar com a igreja. Mas existem coisas básicas que você pode fazer que rapidamente vão te fazer entender coisas que talvez até aqui você não tinha entendido. Você pode conhecer a declaração de fé e os princípios batistas. Nós estamos tendo essa série de aulas sobre esse assunto para que cada um possa conhecer essas coisas. Claro, a gente tem pouco tempo, a gente está passando pelos assuntos, mas é possível você ter acesso a isso. Tudo isso são documentos públicos, então conheça. Está tudo disponível no site da Convenção Batista Brasileira. Tem lá a declaração de fé, tem lá os princípios batistas. Então, você conhecendo aquilo, você vai poder viver de uma forma mais coerente com aquilo que você diz crer. Todos, talvez alguns não tenham percebido, mas sempre que você entra numa igreja batista e você é recebido como um membro, você está dizendo, eu sou um batista. Eu concordo com essas questões. Eu estou comprometido com essas questões. Ainda que você nunca tenha parado para pensar nisso, é como assinar um contrato sem ler. Você pode não ter lido, mas você assinou. Então você pode não ter refletido sobre isso, mas essa é a realidade. Então o que a gente pode fazer? Correr atrás do que está distante para aproximar um pouco do que a gente entende e o que a gente vive. Uma outra coisa, aqui trazendo mais para o contexto local, você pode conhecer o estatuto da sua igreja local. Se você jogar lá no Google, Estatuto PIB Cubatão, vai dar direto na página do estatuto dessa igreja. O que é o estatuto dessa igreja? Ou de uma igreja batista? É a forma como uma igreja decide em assembleia ou em culto administrativo como é que ela vai se conduzir. Dentro desses princípios todos que nós falamos, uma igreja decide escrever e deixar acessível em um documento como é que isso vai se traduzir na vida cotidiana da igreja. Como é que nós vamos, por exemplo, escolher pastores, escolher líderes? Como é que vai ser a questão de acolher membros ou de excluir membros? Tudo isso está lá no estatuto da igreja. Por que essa igreja foi criada?
Por exemplo, lá no comecinho vai dizer, essa igreja foi criada por tempo indeterminado e com quantidade de pessoas ilimitada. Olha que coisa maravilhosa. Então, por exemplo, se um dia você acordar falando, acho que já deu de PIB Cubatão, 60 e pouco, vamos acabar? Não, mas está escrito no nosso estatuto. Essa igreja, ela foi criada por tempo indeterminado. Óbvio, Deus sempre pode acabar com uma igreja, está escrito em Apocalipse. Mas, enfim, esse é outro assunto. Mas não cabe a nós, por exemplo, porque isso já foi decidido por essa igreja, que ela não teria limites de tempo e nem limites de pessoas. Estou achando que está muito cheio. Eu acho que vamos parar de receber pessoas, vamos colocar ali na frente uma plaquinha. Quando tiver vaga, você pode vir. Não, essa igreja já decidiu lá atrás, em conjunto, exercendo essa condução do Espírito, que essa igreja não tem limite de pessoas. E aí o que a gente faz? Aí depois a gente se vira, caso Deus abençoe e enche essa igreja. Então, o Estatuto da Igreja Local vai falar sobre questões específicas dessa igreja, que essa igreja decidiu, baseado nesses princípios de governo congregacional. E aí, resumindo, basicamente resumindo tudo que nós falamos até aqui, sobre governo congregacional, governo congregacional é mais do que opinar e votar em cultos administrativos. A gente acha, às vezes, que governo congregacional acontece nos dias de convocação para culto administrativo. Mas o governo congregacional acontece no cotidiano da igreja, na medida em que você vai aprendendo de Deus, crescendo em Deus, exercendo suas responsabilidades, usufruindo dos seus privilégios. Isso é o governo congregacional acontecendo no dia a dia da igreja. E, eventualmente, nós somos chamados a tomar decisões específicas sobre questões específicas em um momento onde vai ficar registrado. Mas, no dia a dia, nós temos que tomar várias decisões sobre a vida da igreja, a vida prática da igreja. Um irmão está precisando de um socorro. Será que eu preciso chegar aqui e votar para ir socorrer ou para ver se eu posso ir com outro irmão? Não preciso. Isso é exercer responsabilidade. Isso faz sentido nesse contexto congregacional. Envolve também a participação responsável na vida da igreja e no trabalho de Deus no mundo. Até aqui pode dar a impressão, talvez, de que tudo que importa para uma igreja congregacional são as quatro paredes, aqui dentro. Mas, na verdade, a igreja congregacional, uma igreja batista, ela também tem uma visão missional e esse sistema de governo ele tem total importância na questão de como nós vamos ver o evangelho avançando pelo mundo. Quando nós vemos o movimento de missões renascendo, são batistas principalmente, muitas vezes, que tomavam a frente. Eles levavam as suas congregações, identificando, irmãos, tem um país que não tem cristãos. E eles defendiam, eles usavam essa responsabilidade e esse direito de poder opinar e falar algo que fosse espiritual, defendiam. Precisamos ir até esse país. E talvez um outro irmão discordava, e aquele irmão defendia biblicamente. E aquela igreja chegava à conclusão, vamos enviar esse irmão. Aconteceu isso, enviando missionários à China, à Índia. Quem quiser conhecer uma história muito interessante sobre isso, a história de William Carey. Tive que falar inglês aqui, chegou a minha vez de não conseguir falar. Enfim, William Carey, não sei. Mas é muito interessante porque ele era um batista e ele percebeu que na época dele as igrejas achavam que pronto, acabou. O evangelho chegou até nós, era onde Deus queria. E ele identificou, inclusive ele faz uma contagem no mundo aproximada de quantas pessoas e quantos povos não tinham ouvido o evangelho ainda, e ele leva à igreja, ele leva aos outros irmãos, e ele defende que deveriam sim enviar pessoas para pregar o evangelho em outros países. Houve resistência, mas ele foi conversando, Deus foi iluminando o coração de cada irmão e ele foi enviado. Isso só seria possível dentro desse sistema de governo. Em outros sistemas de governo, simplesmente ele ia falar, precisamos mandar alguém para a Índia, ninguém ouviu o evangelho lá. Teria alguém com poder para falar. Nada disso. Ponto. Pronto. Acabou. Não tem mais discussão e está tudo certo. No sistema congregacional, você pode, por entender que todos são sacerdotes, você pode defender algo. Você pode, da parte de Deus, tentar trazer os irmãos a uma reflexão.
Por isso é tão importante. Por isso a gente precisa crescer na palavra. Por isso a gente precisa crescer em maturidade, para que a gente não tente convencer os irmãos da nossa própria opinião. Continuando ali. Então, isso acontece enquanto nós vamos crescendo espiritualmente, auxiliados por Deus e pelos dons que Ele deu à comunidade. Os dons que Deus deu à comunidade envolvem a liderança, conforme ali Efésios 4. Deus deu pessoas para a comunidade para que nos ajudasse a crescer espiritualmente. A gente vai crescendo nisso e a gente vai crescendo em participação responsável na vida da igreja e no mundo. E isso envolve cada um de nós, pastores, lideranças e todos nós. E aí, para saber mais, antes das perguntas, se tiver, esse livrinho é muito interessante. Acho que ele tem menos de 100 páginas, ou 100 páginas no máximo, Entendendo a Autoridade da Congregação, da editora Fiel, e desse autor que está escrito. É um livreto muito interessante que ele analisa principalmente essa questão do governo congregacional, e ele defende que o governo congregacional é quase que um modelo de discipulado, porque ele só faz sentido na esteira do discipulado dentro de uma igreja. Na medida em que a igreja está aprendendo da palavra, está aprendendo a seguir a Cristo e está seguindo a Cristo. E aí ele vai diferenciar bastante o papel, qual é o papel da liderança, qual é o papel da congregação. Então ele vai defender uma proposta de um congregacionalismo liderado por presbíteros. Ele vai trazer os textos bíblicos, analisar que a congregação tinha sim na Bíblia essa autoridade e que isso era liderado por uma pluralidade de presbíteros, pastores. Na Bíblia, presbítero, episcopo, pastor, é tudo quase a mesma coisa. Então, esse livretinho eu recomendo muito, na faixa de menos que R$25, vale a pena ler, tem e-book, tem impresso. Vale bastante a pena, tanto para quem já é batista há muito tempo. Não é um livro que você, batistão, vai ler, já sei tudo isso. Ele traz algumas reflexões bem pertinentes, bem interessantes, e também para você que está começando a conhecer agora, quer conhecer mais para que você possa vivenciar isso de uma forma coerente. Esse livreto é muito interessante. Você também pode, eu recomendaria que você deve até. São apenas 43, presidente, artigos, não lembro agora. Por aí. São poucos artigos, você pode ir lá, depois do almoço, lá sentado no sofá, pesquisa na internet Estatuto PIB Cubatão, lá no site da igreja, na aba Sobre Nós, Estatuto, dá uma lida. É bem interessante perceber como não é algo que diz respeito somente a nós, tem uma história, como nós já vimos aqui, nós não estamos caminhando sozinhos, nós estamos caminhando em uma estrada que já foi aberta por outros irmãos. Recomendo fortemente, leia o estatuto da sua igreja, conheça o que sua igreja é, o que a sua igreja pensa, as decisões que sua igreja já tomou, para que você possa ter uma noção, inclusive, antes de tomar algumas decisões agora. Porque às vezes a gente quer tomar uma decisão agora que não tem nada a ver com decisões que já foram tomadas, que foram coerentes. Então a gente precisa alinhar isso e conhecer o estatuto da igreja, a história da sua igreja é importante. Também você pode acessar o site da Convenção Batista Brasileira, na aba institucional. Você vai ter acesso ali a todas as declarações de fé, você vai ter acesso ali aos princípios batistas. Nessa aba você tem acesso, se você quiser saber o que é uma igreja batista, como as igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira funcionam, lembrando, não porque a convenção é que determina isso, mas porque as igrejas se associaram e criaram a convenção e chegaram a esse ponto. Então, acesse o site da Convenção Batista Brasileira, acompanhem. Todas essas organizações têm redes sociais, tem YouTube, tem tudo. Então, é interessante você saber o que está acontecendo no meio batista também. Tá? E é isso. Corri. Deu tempo, viu? Provavelmente esqueci de muitas coisas, provavelmente tenham ficado dúvidas, não sei se vocês vão ter coragem de perguntar, porque, como diz o Alan, né, quando ninguém pergunta, mas é isso, que Deus nos ajude nesse entendimento. Eu fiz questão de começar com as questões que tem muito mais a ver com partes espirituais e só então chegar na parte institucional, porque essa é a sequência correta.
A instituição só faz sentido na medida em que a gente entendeu antes as outras questões. Se a gente inverter isso, acaba que a gente vira um tradicionalista e pode até chegar ao legalismo. Mas se a gente entendeu as coisas maiores primeiro, não tem problema nenhum a gente se organizar institucionalmente. Aliás, é até uma necessidade que a gente vai ter. Tá? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão nos assistindo em casa. Vamos começar agora esse momento aí de perguntas e respostas. Então, se você está nos assistindo em casa, se tiver alguma pergunta, pode colocar aí no chat que eu vou ler aqui, já vou fazer a pergunta. E quem está aqui também pode expor as suas dúvidas, caso o tenha. Tá bom? E que momento maravilhoso aí essa exposição para a gente refletir sobre algumas condutas nossas como igreja, né? Principalmente nossos encontros, o analisar se nossas atitudes estão sendo conduzidas pelo Espírito ou apenas pelos nossos próprios desejos. Muito interessante isso. Tudo bem? Então, podem fazer perguntas. Alguém tem alguma pergunta aqui? Dúvida? Lamúrias, lamentações? Nada? Opa, Thiago. Sobre a história. Então, sobre a história do congregacionalismo enquanto sistema de governo, a gente acha pouca coisa, mas sobre a história dos batistas especificamente, tem bastante material. A questão é que os materiais divergem um pouco entre si. Alguns materiais mais antigos seguem aquela linha que o pastor Wesley citou aqui do JJJ, né? João, Jordão e Jesus, não lembro se a sequência era essa, mas alguns vêm nessa teoria do rastro de sangue, que há um rastro que dos batistas de hoje dá para chegar até em João Batista. Essa teoria ela é considerada por muitos estudiosos como não tão precisa, digamos assim. Então, atualmente, a maioria dos materiais, dos livros, talvez um autor interessante para a gente conhecer essa história um pouco. Franklin Ferreira tem um livro sobre história, é um livro de história da igreja no geral, mas ele, como batista, ele cita bastante os batistas e ele vai mostrando como o evangelho foi chegando em cada região do mundo. Me foge o nome do livro agora, mas é só colocar Franklin Ferreira. Me fugiu o nome do livro agora, mas sobre a história da igreja é um livro interessante. Um outro livro interessante é um autor chamado Roger Olson, A História das Doutrinas Cristãs, se eu não me engano. Ele vai explicar um pouco sobre como cada ramo do cristianismo foi chegando onde chegou. E nós temos atualmente, mais do que livros assim mais atualizados, porque muita coisa surge primeiro fora, e aí vai sendo traduzida, né? Nós temos muita coisa traduzida, mas existem no Brasil atualmente alguns irmãos que estão resgatando bastante essa questão da história batista, inclusive com cursos só sobre história batista. Para quem interessa assim, se aprofundar nisso, dá uma pesquisada na internet. Wilson Porte, Judy Clay Santos, são alguns irmãos que têm trabalhado essa questão. Inclusive existe uma editora nova que foi lançada que praticamente só publica livros antigos de batistas, livros que já estavam em domínio público, que não existiam no Brasil, ou que já não estavam mais sendo editados. Chama a editora Ora Pro Nobis. Quem tiver interesse, dá uma pesquisada, e aí vai poder... o catálogo deles é bem interessante, só sobre questões batistas, tá? Mais ou menos, basicamente isso. A Igreja Cristã na História, Franklin Ferreira. Tinha esquecido o nome. É um livreto bem interessante. Em cada parte ele dá
sugestões de livros e filmes que você pode assistir ou ler sobre aquele período da história. É um livro muito interessante, uma leitura bem fácil, ao mesmo tempo bem profunda. Mas alguém tem alguma pergunta? Não? Bom, no chat não temos nenhuma. Então, podemos encerrar, já que ninguém tem pergunta. Está todo mundo tranquilo, dominando a forma de governo, né? E liderança da nossa igreja. Então, bom, Fernando. Todo mundo que está aqui, todo mundo que está assistindo vai estar no próximo culto administrativo. Isso aí. Vamos... Presidente, faz a lista, porque se não estiver podendo estar, então era para ter feito alguma pergunta. Vou fazer uma pergunta. Preciso participar dos cultos administrativos? Sim, precisa. E vamos ver como vão agir nos cultos administrativos, né? Basicamente isso. Vamos orar para a sua vida? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por este momento aqui, onde tivemos a oportunidade e o privilégio de aprendermos, através da vida do Fernando, sobre a forma de governo que nós acreditamos e a nossa forma de liderança. Que possamos, Senhor, refletir sobre isso, que possamos ir para casa, que uma curiosidade seja despertada para nós buscarmos aprender mais e mudarmos nossa forma de agir, mudarmos nossa forma de pensar, as nossas atitudes diante desse corpo no qual nós fazemos parte, Senhor. Muito obrigado pela vida dele, Senhor, que se dispôs para ensinar um pouco da Tua palavra, Senhor, um pouco do que o Senhor nos ensina através das Tuas Escrituras Sagradas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Te agradeço pela vida dele, te agradeço pela vida de cada um que está aqui. Essa é a minha oração, no Teu santo nome que eu oro. Amém. Amém.